Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito já sabe, todo vídeo uma ficha de fiscalização diferente, em que nós apresentamos a ficha para você, fazemos nossos apontamentos, nossos comentários e depois, inclusive, deixamos aí disponibilizado o conteúdo caso você queira dar uma acessada. Então vamos lá para a ficha de fiscalização dessa infração aqui, ó, que está prevista lá no artigo 230, inciso 20 do Código de Trânsito Brasileiro, que acredite, viu? É uma situação relativamente comum, o pessoal às vezes se encontra nesse tipo de infração aqui, mas bora lá. A tipificação do enquadramento é essa aqui, ó, conduzir o veículo sem portar a autorização para a condução de escolares, né, na forma estabelecida no artigo 136 do CTB. O artigo 136 do CTB, só para fazer um parênteses aí, ele está no capítulo 13, o capítulo 13 são só 4 artigos, né? 136, 137, 138 e 139. O 136 é o que trata justamente das exigências para o transporte escolar. No CAPT ele fala da autorização, né? E aí tem lá os requisitos, as obrigatoriedades precisam ser cumpridas para que seja autorizado o transporte escolar. E o outro artigo importante desse capítulo, eu diria, né, são os dois mais de destaque, é o 138, que trata das exigências para o condutor de transporte escolar. Aí o 137 vai trazer questão sobre a autorização, que tem que estar exposta, enfim, o 139 fala sobre a possibilidade do município também estabelecer regras, mas são os dois principais artigos desse capítulo, apesar de ter somente 4, mas eu destaco esses dois aí. Aqui está a tipificação resumida, né, que é conduzir o veículo sem portar autorização para a condução de escolares, e está aqui o código de enquadramento, beleza? A infração ela é de natureza gravíssima. Se é de natureza gravíssima, são 7 pontos no prontuário. Mas no prontuário de quem? Olha lá, do proprietário do veículo. O infrator aqui é o proprietário do veículo. Vê que curiosidade, né? O proprietário é que pode ser autuado por isso aí. Olha a bronca. Agora, a constatação dessa infração, obviamente, ela só pode ocorrer aqui mediante abordagem, né? Até porque não tem como, claro, o agente da autoridade de trânsito, sem abordar, saber se a pessoa está ou não portando um documento, né? Evidentemente. A penalidade é de multa, só que multa, ó, vezes 5. Sendo assim, o valor da multa aqui é de R$ 1.467,35. Tem 37 ali, ó, já estou cobrando a mais, tá vendo? Tá aqui. R$ 1.467. Deixa eu ajeitar esse bicho aqui que ficou meio estranho, né? R$ 1.467,35. Um detalhe importante é que essa infração não tinha essa punição tão severa, digamos assim. Na Lei 13.855 de 2019 é que acabou transformando essa infração numa infração gravíssima vezes 5, tá certo? Então, vale lembrar que isso não é da redação original do CTB. Já em relação à competência para autuar por essa infração, é do órgão de trânsito do Estado, rodoviário e também do órgão de trânsito do município. E aí você que acompanha aqui o canal, você já deve ter visto esse meu comentário em outros vídeos, mas brevemente para quem está vindo pela primeira vez, é o seguinte: por que eu coloquei ali também do município, mesmo sem ter a expressão município ali? É porque em junho de 2023 nós tivemos a publicação da Lei 14.599, que ampliou as competências para a fiscalização de trânsito nas vias urbanas, enfim, e a fiscalização de trânsito de modo geral. Então, o que antes era infração de competência do Estado, do município, acabou sendo ampliado, né? Até então, por exemplo, o município, para fiscalizar uma autuação dessa, uma infração dessa, só se tivesse convênio. Atualmente não precisa mais de convênio, salvo nos casos das infrações de competência privativa do município ou do Estado. Aí, se você quiser, tem vídeo aqui no canal que eu explico isso de maneira detalhada. Como a ficha de fiscalização ela ainda não foi alterada, e teremos muito em breve um novo manual sendo publicado, né? Então a ficha ainda traz essa informação antiga, mas a fiscalização já pode ser feita pelo órgão de trânsito do município, independentemente da existência de convênio. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, não sei quando você vai estar assistindo, a resolução 985 de 2022 do CONTRAN é a norma em vigor para a versão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tá certo? Então faço essas ressalvas aí. A medida administrativa prevista aqui é a de remoção do veículo, né? Aí tem aquelas possibilidades envolvendo a remoção. Aqui no canal também tem vídeo explicando. E o primeiro vídeo dessa série, dessa playlist sobre o Manual de Fiscalização, eu falo sobre as disposições gerais do manual e comento aí essas questões sobre remoção.
Dá uma conferida lá depois desse vídeo. E aqui, ó, pode configurar crime de trânsito? Não. A conduta não é considerada crime de trânsito, tá certo? Então vamos lá agora para as hipóteses de quando se deve autuar por essa infração, que tem um exemplo aqui, ó, uma situação. Veículo transportando escolares sem possuir, olha lá, ou portar a autorização emitida pelo órgão entidade executiva de trânsito dos estados e do Distrito Federal, né? Órgão competente, nesse caso aqui, como regra, né, é o Detran. Aqui mesmo no meu estado, aqui em Pernambuco, o Detran é quem dá essa autorização, inclusive faz as inspeções semestrais, né, sempre em janeiro e julho, justamente na época das férias escolares, exatamente para não atrapalhar o condutor, né? Então, em janeiro e em julho tem a vistoria, né, a inspeção semestral do transporte escolar, que é previsto no próprio artigo 136, que eu mencionei anteriormente. Aí o pessoal costuma fazer um escalonamento lá de placa com final tal vem na primeira semana, final tal vem na segunda semana e por aí vai. Né, assim que funciona, para se conceder autorização para transporte escolar. Quando é que não se autua por essa infração aqui? E aí você deve saber o seguinte, ó, esse não autuar, aí para você não confundir, não quer dizer que não seja infração apenas, né? Tem duas hipóteses aí. Ou a conduta narrada nessa coluna do quando não autuar realmente não é infração, ou é infração, mas em outro tipo infracional. Então, quando é que não se autua? Ou não se autua porque realmente a conduta não é infração, não se amolda ao tipo infracional que a gente está vendo aqui, ou é infração, viu? Mas em outro tipo infracional que a própria ficha aponta para a gente. Então vamos dar uma olhada lá. Primeira hipótese aqui. Veículo efetuando transporte remunerado de passageiros, sem autorização e em desacordo. Aí perceba, ó, isso é infração? Mas não nesse tipo infracional do transporte escolar. A infração ocorre no artigo 231, inciso 8 do CTB, que até já tem vídeo gravado sobre isso, dá uma conferida aí, caso você queira entender melhor essa infração. Segundo, veículo sem registro da carroceria tipo transporte escolar no CRLV. Aí aqui a infração é no artigo 230, inciso 7, né, lá do alteração de característica. Né. Terceiro, ó, veículo destinado ao transporte escolar sem ter sido submetido à inspeção semestral obrigatória. Aí autua lá no artigo 230, inciso 7. Lembra que eu falei agora há pouco da inspeção semestral? Pois é, se o veículo se o cara não fizer, o proprietário do veículo não fizer, então tem a possibilidade do cometimento dessa infração. Quarta hipótese aqui, ó. Veículo de transporte escolar sem o dístico escolar, né, nas partes laterais e traseiras. Autua lá no artigo 237. Isso porque precisa ter uma faixa de 40 centímetros de largura em toda a extensão, né, das laterais e traseiras do veículo, na cor amarela com o nome escolar em preto. Se o ônibus for amarelo, então seria a faixa na cor invertida, né, cor preta, e o nome escolar na cor amarela. Se não tiver, aí autua justamente nesse artigo 237 por falta de simbologia. A quinta hipótese aqui, ó. Veículo escolar que porta autorização para a condução de escolares, mas sem a mesma estar afixada na parte interna do veículo, em local visível com inscrição da lotação permitida. Aí autua lá no artigo 237. Lembra que eu mencionei? Isso aqui está previsto no artigo 137 CTB. Tem que estar fixado lá. É um dos 4 artigos aí que trata dessa questão transporte escolar, no capítulo 13 do CTB, que é o capítulo de transporte escolar. Em relação às definições e procedimentos, temos algumas aqui importantes para a gente entender. Ó. Primeiro, para os fins da fiscalização de trânsito, considera-se como transporte escolar, preste atenção nesse detalhe, ó, a prestação de serviço regular, remunerado ou não, tá certo? Em veículos das categorias oficial, particular ou aluguel, para o transporte de crianças e adolescentes matriculadas nas redes pública ou privada de educação pré-escolar infantil, ensino fundamental e ensino médio. Veja que ensino superior não entra nesse rol aqui para fins de definição do que seria transporte de escolares. Olha o detalhe aí. Ali é transporte coletivo, enfim, não é transporte escolar. Segundo, considera-se para os fins dessa ficha prestação de serviço regular o transporte contratado pelo poder público ou pelo particular. Peguei meu carro, fui levar meu filho e os amigos na escola, fui deixar eles lá. Eu estou fazendo transporte escolar? Claro que não. Não é um transporte, um serviço regular. Isso é eventual. Né? Eu estou indo ali levar, enfim. Terceiro,
né, será considerado como transportes escolares as seguintes situações. Ó. Condução de veículos identificados externamente para a realização de transportes escolares no modo previsto no artigo 136 na efetiva prestação de serviço, que seria o tradicional. Segundo, a condução de veículos que estejam efetivamente prestando serviço de transporte escolar, ainda que não preencham os requisitos previstos na norma, como, por exemplo, a caracterização, a autorização do órgão executivo de trânsito, equipamentos obrigatórios específicos, etc. Né? Por exemplo, tacógrafo. Tacógrafo é um equipamento obrigatório aqui, tá bom? E 3.3 aí, que seria a terceira hipótese, o deslocamento da garagem até o ponto inicial de prestação de serviço de transporte escolar e também para o deslocamento do ponto final para a garagem. Então isso também considera-se transporte escolar. Quarta observação aqui em relação às definições e procedimentos. Ó. O veículo de transporte escolar de categoria aluguel poderá realizar o serviço de fretamento dependendo apenas de autorização do poder concedente respectivo, devendo o seu condutor possuir também, nesse caso, né, ou possuir, né, melhor dizendo, pode ser que ele só tenha esse, o custo de transporte coletivo de passageiros para poder fazer isso aí. Então, veículo de transporte escolar na categoria aluguel poderá realizar o serviço de fretamento, né, que seria, vamos fretar aqui esse veículo coletivo e tal, dependendo apenas de autorização do poder concedente respectivo, né? Então tem que observar quem seria o poder concedente. Eu vou fazer um fretamento para dentro da minha cidade, então tem que ver alguém, qual órgão que autoriza aí na sua cidade. Não, é de uma cidade para outra, aí tem que ver qual órgão que te autoriza aí no estado, né? É de um estado para outro, então tem que ver qual seria esse órgão que vai te autorizar. Quinto, o condutor de veículo destinado ao transporte escolar deve ser aprovado em curso especializado para o transporte escolar. Inclusive aqui, a não ter o curso de transporte escolar é infração. A infração está prevista no artigo 162, inciso 7 do CTB. Aqui, ó, infração de natureza gravíssima, tá certo? São 7 pontos no prontuário, multa de R$ 293,47 e a medida administrativa prevista aqui é a retenção do veículo até a apresentação de um condutor que possua o curso, tá certo? E um detalhe aqui, se o veículo for de propriedade de outra pessoa, independentemente de ser pessoa física ou jurídica, o proprietário também é autuado no artigo 163 ou no artigo 164 do CTB, tá certo? Se for pessoa jurídica, obviamente, não tem registro de pontuação, fica só o valor, mas se for pessoa física, o proprietário leva essa canetada aí também. E o curso especializado para transporte escolar está regulamentado no momento em que eu estou gravando esse vídeo na resolução 789 de 2020 do CONTRAN, um curso de 50 horas aulas. Para poder participar, obviamente, o condutor precisa estar habilitado em uma das categorias DOE, não pode estar com seu direito de dirigir suspenso, cassado ou impedido judicialmente de exercer seus direitos. Esse curso pode ser feito de forma presencial ou à distância, e aí ao final você precisa fazer uma prova no DETRAN para validar esse curso. Aí o curso ele é inserido no RENASH, vai constar lá no seu RENASH, famoso prontuário, que você possui esse curso. Se um agente da autoridade de trânsito te aborda, consulta o RENASH e não vê o curso, ou se ele tiver vencido, autua aqui no artigo 162, inciso 7. Ele só não autua se você obviamente tiver o curso ou se ele não tiver como consultar o RENASH, o prontuário, que é improvável, né? Então vai ter essa autuação. Vale lembrar que a validade desse curso é de 5 anos, tá certo? 5 anos de validade. Depois de 5 anos, você precisa fazer uma atualização de 16 horas aula. Aí é só assistir aula, pode ser presencial ou à distância, normalmente em 2 dias você finaliza esse curso, tá bom? Quer fazer esse curso? Deixa aí nos comentários que eu te passo o contato, faço nossa indicação aqui para você fazer o curso, ok? Mas bora lá, seguindo, ó. Sexta observação aqui. O veículo para o transporte escolar deverá estar registrado na categoria aluguel se o transporte for remunerado, e nas categorias oficial ou particular quando for de propriedade da administração pública ou a seu serviço. Beleza? Sétimo. O órgão competente para emitir autorização para a condução de escolares é o órgão entidade executiva de trânsito dos estados e do Distrito Federal onde está sendo realizado o transporte, sem prejuízo de exigências específicas constantes em regulamentos municipais. Isso aqui, mencionei para vocês anteriormente, consta no artigo 139 do CTB, aí os 4 artigos do capítulo 13 que eu mencionei, não tem informação complementar. Aí por fim, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos de informações que devem constar
no campo de observações do auto de infração. O preenchimento aqui, as recomendações em relação ao preenchimento desse ponto. Primeiro, veículo destinado ao transporte escolar sem possuir autorização exigida pela norma. Segundo, veículo destinado ao transporte escolar sem portar autorização exigida pela norma. Então são exemplos aí de informações que podem constar no campo de observações do auto de infração. E com isso nós finalizamos a ficha do artigo 230, inciso 20 do CTB, que é a infração relacionada à falta de autorização para o transporte escolar. Se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fica à vontade, vai deixando aí nos comentários que a gente tenta te ajudar de alguma forma. E uma observação, se você quiser ter acesso a essa ficha e a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é fácil demais, ó. salatrans.com/mbft, o link está na descrição desse vídeo, é só você clicar que você vai lá para a página, sem precisar baixar nada, instalar nada, é só você clicar que você vai ter acesso a todas as fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito de forma online. E se você quiser, lá tem a opção também de fazer o download do manual completo, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.